de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Convido o vereador Pastor Alex para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Provérbios 30, versículo de número 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Amém. Amém. Convido o secretário para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa noite. Presentes os vereadores Alex Aparecido Soares, Antônio Marcos de Souza, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves, Márcio César de Andrade, Márcio Alberto Santos e Rodrigo Augusto Lopes. Não legal para começar a sessão, senhor presidente. Convido o secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do Legislativo Municipal da 18ª legislatura, realizada no dia 16 de abril de 2025. Ao 16º dia do mês de abril do ano de 2025, nessa cidade, comarca de Nova Fátima, Estado do Paraná, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nova Fátima, auditório, vereador Alfredo Chaek, e localizada Avenida Prefeito Ramiro Fraz Martinez, 380, realizou-se a 9ª sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Na presidência, o vereador Antônio Marcos de Souza, e na hora regimental, verificou-se pelas assinaturas do livro de presença o comparecimento dos vereadores Antônio Marcos de Souza, Alex Aparecido Soares, Benício Barbosa dos Santos, Gildo Rocha, Gilberto Almeida, Gabriel Pereira, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Roberto dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes e Márcio César de Andrade. Constatado o comparecimento do número legal de vereadores para o funcionamento dessa Casa de Lei, o presidente solicita ao vereador Pastor Alex para que o mesmo faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Dando sequência, o presidente declara a sessão aberta sobre a proteção de Deus. E após feita a leitura da ata anterior, o senhor presidente coloca em votação a mesma, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da matéria de expediente, a saber: Projeto de Lei 15/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece regras sobre a sessão funcional e disposições funcional no âmbito da municipalidade, seja nos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, autarquias e serviço autônomo de água e esgoto de Nova Fátima e da outras providências. Projeto de Lei 25/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 3º da Lei 1504/2009 e da outras providências. Projeto de Lei 26/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os artigo 9 da Lei 26/2025, a linha A, B, C, D, E, G, e cria os artigos 22A, 22B, 32A e 58A. Altera o artigo 27, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 46, 55, 58, 59, 60, 79, 80 e 82, na Lei 1759 de 2012, na estrutura administrativa do município de Nova Fátima, da Lei 1559 de 2012 e da outras providências. Requerimento intertício 26/2025, de autoria do vereador Alex Aparecido Soares, referente ao projeto de lei 15/2025. Requerimento intertício 27/2025, de autoria do vereador Benício Barbosa dos Santos, referente ao projeto de lei 25/2025. Indicação legislativa número 25/2025, de autoria do vereador Gilberto Almeida Gabriel Pereira. Dando sequência na sessão ordinária, o senhor presidente passa para o pequeno expediente e deixa a palavra livre, e não havendo o vereador fazer uso da palavra no pequeno expediente, o presidente passa para o grande expediente, e não havendo o vereador inscrito para fazer uso da palavra no grande expediente, o senhor presidente passa para a ordem do dia. E coloca em votação o projeto de lei 26/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera os artigos 9º, 5º da linha A, B, C, D, E G, e cria os artigos 22A, 22B, 32A, 58A, e altera o artigo 27, 31, 32, 33,
40, 42, 43, 46, 55, 58, 59, 60, 79, 80 e 82, na Lei 1759 de 2012, na estrutura administrativa do município de Nova Fátima, da Lei 1759 de 2012 e da outras providências. Em primeira discussão e votação, aprovado por 7 votos a favor e 1 contra. Votou contrário à aprovação do projeto de lei 26/2025, o vereador Márcio Alberto dos Santos. Projeto de lei 15/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece regras de exceção funcional e a disposição funcional no âmbito da municipalidade, seja em órgão de entidade de administração direta ou indireta, autarquias e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Fátima e da outras providências. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 25/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, altera a redação do artigo 3º da Lei 1504 de 2009 e da outras providências. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Requerimento de intertício 26/2025, referente ao projeto de lei 15/2025, em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento de intertício 27/2025, referente ao projeto de lei 25/2025, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 15/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece regras sobre a sessão funcional e a disposição funcional no âmbito da municipalidade, seja nos órgãos da entidade da administração direta ou indireta, autarquias e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Fátima e da outras providências. Em terceira discussão, votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 25/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, altera a redação do artigo 3º da Lei 1504 de 2009 e da outras providências. Em terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Terminada a votação dos respectivos projetos, o senhor presidente passa para explicações pessoais e deixa a palavra livre por 5 minutos para o vereador que quiser fazer uso da palavra. O vereador Márcio André solicitou a palavra e comentou sobre a atuação dos profissionais envolvidos na campanha de vacinação em nosso município. Destacou o empenho dos servidores, especialmente do pessoal do Centro de Saúde envolvidos diretamente na campanha. A diretora, senhora Paula, e a da secretária municipal de saúde, senhora Regiane, que tem demonstrado grande dedicação para o sucesso dessa iniciativa. O vereador também parabenizou o presidente dessa Casa de Lei, o senhor Marcos Souza, bem como todos os demais envolvidos nos esforços para trazer modelo de ensino cívico-militar ao nosso município, reconhecendo a importância dessa conquista para a educação local. Por fim, registrou-se os cumprimentos à senhora prefeita municipal, doutora Renata, pela organização e a participação na distribuição dos ovos de Páscoa nas escolas do município, proporcionando um momento especial para os alunos da rede pública. O vereador pastor Gilberto solicitou a palavra e comentou sobre a visita realizada juntamente com os demais vereadores ao Núcleo Regional de Educação, responsável pelo ensino em nosso município. Relatou que as informações recebidas foram satisfatórias quanto à possível implantação do modelo de escola cívico-militar em nosso município. Durante a reunião, foram apresentados dados e estudos que demonstram uma expressiva aprovação por parte dos pais, dos alunos, como essa modalidade de ensino, evidenciando o interesse e o apoio da comunidade escolar à iniciativa. Parabenizou ainda a secretária municipal de saúde pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido à frente da saúde em nosso município, destacando o comprometimento e dedicação da equipe na prestação do serviço à população. Para finalizar sua fala, o vereador parabenizou a senhora prefeita, doutora Renata, pelos 100 dias de administração, destacando que esse período inicial foi marcado por uma gestão excelente, com ações concretas e resultados positivos para o município. E não havendo mais vereador fazer uso da palavra e nada vai ser tratado e discutido, o senhor presidente agradece a presença de todos e encerra a presente sessão ordinária, convocando outra sessão ordinária para o dia 23 de abril de 2025, às 19 horas, e determinou que lavasse a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Só, senhor presidente. Em votação a ata da sessão anterior. Aprovado.
Convido o secretário para fazer a leitura da matéria de expediente. Projeto de Lei 26/2025. Emenda. Alteram os artigos 9º, 5º da linha A, B, C, D e G e cria os artigos 22A, 22B, 22C, 22D, 32A, 32B, 42A, 43A, 43B e 58A, 58B. E alteram os artigos 10, 21, 27, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 46, 55, 58, 59, 60, 77, 79, 80, 82 e 90 na Lei 1759 de 2012, na estrutura administrativa do município de Nova Fátima, da Lei 1759 de 2012 e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei 26/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei 26/2025, que dispõe sobre a reforma na estrutura administrativa de cargos da lei 1759 de 2012. A reforma possibilita a estruturação de cargos e os ajustes necessários e valores para funções de responsabilidade dos servidores que encontram em defasagem no quadro funcional. O quadro da estrutura administrativa encontra-se com necessidade de ajuste, que devem ser realizados gradativamente, conforme a demanda e disposição de serviço que estão sendo realizados e implantados. Destaca que há diversos investimentos de recursos federais, estaduais e municipais a serem realizados no município e que demandará o apoio técnico e dedicação dos servidores municipais. E valorizá-los é a ação esperada dos poderes legislativo e executivo municipal. Dessa forma, enviamos o presente projeto de lei e agradecemos a aprovação dessa respeitada Casa de Lei. Nova Fátima, 11 de abril de 2025. Prefeita Municipal Renata Montenegro Balanço Xavier. Projeto de Lei 27/2025. Súmula. Dispõe sobre o sistema viário do município de Nova Fátima. Justificativa ao projeto de lei complementar 27/2025. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada consideração a Vossa Excelência o projeto de lei complementar 27/2025, que trata-se sobre a lei do sistema viário vinculado ao plano diretor municipal. É de conhecimento amplo e restrito do que os municípios é determinada pela Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, e a elaboração do plano diretor, instrumento de política urbana destinado ao desenvolvimento das funções sociais da cidade e das propriedades urbanas. O projeto visa dar atendimento às organizações administrativa urbana do município de Nova Fátima, no que se refere ao sistema viário municipal. Dessa forma, diante do esboço, aguardamos a apreciação do respectivo projeto de lei por essa respeitada Casa de Lei. Nova Fátima, 11 de abril de 2025. Prefeita Municipal Renata Montenegro Balanço Xavier. Lei Complementar 28/2025. Súmula. Dispõe sobre os perímetros urbanos do município de Nova Fátima. Justificativa ao projeto de lei complementar 28/2025. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada consideração a Vossa Excelência o projeto de lei complementar 28/2025, que trata-se sobre a lei de perímetro urbano ao plano diretor municipal. É de conhecimento e amplo e restrito que os municípios é determinada pela Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, e a elaboração do plano diretor é o instrumento de política urbana destinada ao desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. O projeto visa atender à organização administrativa urbana do município de Nova Fátima, no que se refere ao perímetro urbano municipal. Dessa forma, e diante do esboço, aguardamos a apreciação do respectivo projeto de lei por essa respeitada Casa de Lei. Nova Fátima, 11 de abril de 2025. Prefeita Municipal Renata Montenegro Xavier.
Requerimento intertício 28/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Fátima, Paraná, o vereador que o presidente subscreve nos termos de regimento interno da Câmara Municipal e após ouvido o soberano plenário, vem respeitosamente requerer a redução do tempo de intertício para a terceira discussão e votação do projeto de lei 26/2025. Considerando que todos os vereadores já foram informados que o referido projeto está pronto para deliberação, solicita-se a dispensa de intertício para a continuidade imediata da tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 23 de abril de 2025. Vereador Pastor Alex. Indicação legislativa 26/2025. O vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais vigentes, de acordo com o artigo 125, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, Renata Montenegro Balan Xavier, para que sejam realizados estudos técnicos e orçamentários que visam ao aumento da remuneração financeira dos conselheiros tutelares desse município, passando dos atuais 2 salários mínimos para 3 salários mínimos mensais. Justificativa. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, essencial ao sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. Os conselheiros tutelares atuam de linha de frente da proteção de direitos, enfrentando situações de grande complexidade social, como negligência, violência doméstica, abuso sexual, evasão escolar, entre outros. Em Nova Fátima, os conselheiros vêm exercendo uma função com zelo, responsabilidade e comprometimento. No entanto, o vencimento do atual, fixado em 2 salários mínimos, estão aquém a importância de carga de trabalho exigida pela função. A baixa remuneração, além de estimular a permanência e a qualificação continuada dos profissionais, acaba de desvalorizar a atividade essencial para o bem-estar e segurança de nossas crianças e adolescentes. Cabe destacar que, conforme informações disponíveis, o município encontra-se com recursos em caixa e que torna plenamente viável, do ponto de vista orçamentário, a implementação desse reajuste. A proposta de aumento para 3 salários mínimos visa corrigir uma defasagem histórica e promover a valorização dos profissionais que dedicam diariamente à defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Trata-se de um investimento na dignidade do trabalho desses servidores e, por consequência, no fortalecimento das políticas públicas de proteção social em nosso município. Diante do esboço, solicitamos à senhora prefeita que avalie com atenção e sensibilidade a presente proposição, adotando as providências necessárias para que esse justo pleito se concretize. Plenário da Câmara Municipal, Alfredo Chaek, 23 de abril de 2025. Vereadores, Márcio Alberto Santos, Gildo Rocha. Indicação legislativa 27/2025. O vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais vigentes e, de acordo com o artigo 125, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, Renata Montenegro Balan Xavier, para que sejam realizados estudos técnicos e orçamentários visando a construção de mais banheiros e de ampliação na cozinha existente nas instalações da creche municipal Mãe Rainha, atualmente em funcionamento do prédio do antigo fórum em nosso município. Justificativa: a creche municipal Mãe Rainha presta um serviço essencial para a comunidade, acolhendo e cuidando de nossas crianças em fase crucial do desenvolvimento humano. Atualmente, a creche está situada no prédio antigo fórum, o qual, apesar de estar adaptado provisoriamente para o funcionamento da unidade, não possui infraestrutura suficiente para atender com qualidade a demanda existente. E a ausência de uma cozinha própria e de número adequado de banheiros compromete não apenas o conforto e bem-estar das crianças, mas também as condições de trabalho dos professores e funcionários. Uma estrutura física adequada é condição básica para a oferta de um serviço educacional seguro, higiênico e eficiente. A construção de mais um banheiro visa a melhorar o atendimento às crianças, especialmente considerando a faixa etária atendida, que demanda acesso rápido e facilitado às instalações sanitárias. Já a construção de uma cozinha permitirá maior autonomia na preparação de alimentos, garantindo melhor qualidade nutricional e mais controle sanitário das refeições servidas.
Tendo em vista a relevância da creche para a comunidade e a necessidade urgente dessas melhorias, solicitamos à senhora prefeita que adote providências cabíveis para viabilizar essas importantes intervenções. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaec, 23 de abril de 2025, vereador Márcio Roberto dos Santos. Indicação legislativa 28/2025. O vereador que o presidente subscreve, nos termos regimentais vigentes e de acordo com o artigo 125, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal de Nova Fátima, Paraná, Renata Montenegro Balan Xavier, para que, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, sejam realizados estudos técnicos e jurídicos com vista à criação de uma lei específica que permita a liberação do transporte público municipal para familiares de pessoas privadas de liberdade que encontram-se custódias em centros de detenção localizada em outros. Justificativa: a manutenção do vínculo familiar é um direito fundamental reconhecido pela legislação brasileira, inclusive pela execução penal, que prevê o preso que cumprir a pena preferencialmente em local próximo ao meio social e familiar. No entanto, na prática de muitos detentos de Nova Fátima, encontram-se alocados em unidades prisionais situadas em outra cidade, que impõem grandes dificuldades de logística financeiras aos familiares, especialmente os de baixa renda. Nesse contexto, a presente indicação tem como objetivo propor a elaboração de uma legislação municipal que viabilize, por meio de assistência social, o custeio ou fornecimento de transporte aos familiares que necessitam realizar visitas periódicas aos entes em situação de reclusão. Além de garantir o direito humanitário e constitucional, tal medida representa uma importante ação no amparo social, contribuindo para o fortalecimento dos laços afetivos e a integração social dos apenados e prevenção da reincidência criminal. Solicita-se, portanto, que o Executivo Municipal estude a viabilidade da proposta e, se possível, encaminhe ao Poder Legislativo um projeto de lei com esse objetivo, demonstrando, mais uma vez, comprometimento com a gestão da inclusão e direitos sociais. Plenário da Câmara Municipal Alfredo Chaec, 23 de abril de 2025, vereador Pastor Alex Aparecido Soares. Só, senhor presidente. Passamos para o pequeno expediente e, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. E, não havendo vereador inscrito no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 27 de 2025. Dispõe sobre o sistema viário do município em primeira discussão e votação. Aprovado. Projeto de Lei Complementar 28 de 2025. Dispõe sobre os perímetros urbanos do município em primeira discussão e votação. Aprovado. Projeto de Lei 26 de 2025. Estruturação administrativa do Executivo em segunda discussão e votação. Essa palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Márcio. Sou contra esse projeto, senhor presidente. 26 de 2025. Ok. Gildo. Só segunda, por enquanto, daí na terceira, o senhor se manifeste, fazendo favor. Tá, então, aprovado por 5 votos positivos e 2 votos contra na segunda já. Projeto de Lei 26 de 2025, estruturação administrativa executiva em terceira discussão e votação. Os vereadores mantêm o voto contra. Márcio? Contra, Então, da mesma maneira, 5 votos a favor e 2 votos contra. Passamos para as explicações pessoais, agradecimentos e justificativas a votos. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. A palavra está com o vereador Gildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela rede Facebook. Boa noite ao pessoal que nos assiste aqui na plateia. Senhor presidente, esse projeto 26 de 2025, eu tive em contato com várias pessoas e daí eu votei a primeira a favor, mas daí eu estive analisando que nós temos dois departamentos da prefeitura que nós tentamos levantar o salário deles na passada, até no final não tinha índice. Então eu acredito que
não votando contra a prefeita, mas eu atendendo o pedido do servidor público. Então, eu votei contra e também não tira a razão de quem vota a favor, porque eu acho que nós, no momento agora, nós tínhamos que dar um seguimento para o pessoal efetivo. O pessoal efetivo, que é o pessoal dos pedreiros, o pessoal dos serviços gerais, e já vem defasado desde a gestão passada que a gente tentou, mas o índice estava muito alto, e agora, com esse índice do início aí, que, segundo as informações, eles estão baixos, daí nós teria condições de subir. E também valorizando o Conselho Tutelar, porque o pessoal do Conselho estão trabalhando direto. Então, a gente pede aí um reajuste. Também, às vezes eu vou sair aqui dessa sessão, pessoas vão falar que quem votou contra o projeto é a pessoa da oposição. Eu não faço oposição, porque se eu fizesse oposição, eu não entrava em nenhuma... eu faço parte de comissão aqui dessa casa, então esse voto meu é um voto de opinião minha, entendeu? Muito obrigado, senhor presidente, Deus abençoe. Antes de abrir a fala, peço perdão aos nobres, eu acabei pulando a votação do interstício 28 de 2025. Acabei indo para a votação já direta, né? Então, peço aqui a votação do interstício 28 de 2025, referente ao projeto de lei 26 de 2025. Ok? Aprovado. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos vereadores. Boa noite, pessoal que nos assiste através do Facebook. E o pessoal presente aqui no plenário. Hoje só quero justificar com relação à minha indicação sobre o aumento do salário dos conselheiros tutelares. A gente analisando friamente, até o novo vereador Gildo comentou, no final do ano, nós não conseguimos mexer na tabela dos funcionários que ainda não foram mexidos, que é o pessoal dos pedreiros, e mais alguns funcionários que ficaram sem mexer nas tabelas deles, até a Cíntia está aqui, que é do sindicato. A gente viu que não conseguiu mexer, até pelo fato de ser período eleitoral, não se pôde mexer. E depois, agora na entrada do ano, a gente achava que de repente a doutora fosse já mexer nessas tabelas que tinham ficado para trás, mas veio com outro projeto aí, que a gente eu já comentei sobre esse projeto, não quero comentar agora aqui. Mas ficou para trás também a questão do conselheiro tutelar. Conselheiro, pessoal que realmente está na linha de frente. Eu vejo, acompanho essas meninas aí, às vezes 3, 4, 5 horas da manhã está na rua, batendo debaixo de chuva, batendo na porta das pessoas para resolver problemas de adolescentes e crianças. Não é um trabalho fácil, correndo risco, porque quando você vai atender algum problema familiar, corre o risco, a pessoa ali os ânimos estão às alturas, não é verdade? Então, quando se chama o conselheiro tutelar, porque o problema já está instalado. Então, o conselheiro tutelar realmente ele bate de frente. E agora, ouvi ontem aqui, do nosso secretário de Educação, dizendo que o conselheiro aqui de Nova Fátima recebeu o mesmo que recebe lá em São Paulo, 4.500, é injusto. Não é injusto. Não é injusto. Por que é injusto? Porque trabalha em São Paulo, qual a diferença? O risco é o mesmo que trabalhar aqui, porque a cidade é maior, mas lá os setores são maiores também, são mais setores, mais conselheiros. Direitos são iguais, é a mesma coisa de policial. O policial que trabalha aqui na Nova Fátima é o mesmo que ganha lá em Curitiba, é o mesmo que ganha em Londrina. Então, o conselheiro tem o direito de receber mais. Sou a favor e peço que a doutora pense com carinho, o conselho pense com carinho, para que a gente possa aumentar o salário dos conselheiros. Só isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Marcinho. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, senhores vereadores, doutora Larissa, funcionário dessa Casa de Leis,
e os senhores e senhoras que nos acompanham aqui no plenário e pelo canal do Facebook da Câmara. Eu só queria fazer um comentário, senhor presidente e senhores vereadores, a respeito desse projeto de lei 26/2025. Primeiro, esse projeto não está criando cargos, né? Não está criando cargos. E não nem deixando também cargos vagos para ser colocado mais pessoas. Simplesmente a gente tem que ter consciência que esse projeto, eu votei dessa forma, que é um projeto que fala da reestruturação administrativa de cargos, onde os ajustes são necessários, né, senhor presidente? Porque os valores das funções de responsabilidade dos servidores que se encontram nesses cargos já está com defasagem, né? E os funcionários já estão lotados nesses cargos, né? De chefia, mas com responsabilidade de diretor, seu vereador Bochecha. Então, simplesmente, a gente está fazendo justiça em cima de pessoas que estão hoje lotadas como chefes e têm responsabilidade de diretores. Que daí é nada que vai fazer justiça com essas pessoas. E também, e fazer um comentário também, senhor presidente, que hoje a nossa folha, o índice, com essas alterações nessa estrutura administrativa, ele vai passar 43,5 no índice da folha. Então, tipo assim, a gente está fazendo tudo isso aqui com prudência e fazendo tudo em cima da lei, como a gente tem que ter o cuidado aqui, o zelo nessa casa de lei. Eu acho assim, esses 0,83 que vai aumentar na folha, equivale a mais ou menos 15 mil reais. Então, tipo assim, a gente está votando assim com zelo e com responsabilidade. E também queria deixar registrado, senhor presidente, que desde quando eu comecei a minha vereança, eu sou um dos mais implacáveis vereadores em relação a melhorar as condições dos nossos funcionários nessa prefeitura. A Cíntia é uma pessoa que sabe muito bem disso, né? Então, os pedreiros dos serviços gerais, está aqui e deixa registrado o meu comprometimento, senhor presidente e senhores vereadores, para que a tabela deles também seja mudada. Tanto também como solidarizo com o pedido do vereador Márcio Santos, referente ao pessoal do Conselho Tutelar. A gente tem que investir, sim, nos funcionários, investir, sim, na qualidade de vida de todo mundo. Obrigado, senhor presidente. É só. A palavra continua livre. Das palavras, senhor presidente. A palavra está com o pastor Alex. Boa noite, presidente, a mesa. Boa noite, a doutora, está aqui, os nossos vereadores. O pessoal que está nos assistindo aqui na sessão. Deus abençoe a todos. Não vou citar para não correr o risco de não falar alguém. E também o pessoal que nos assiste aí por meio do Facebook. Faço das minhas palavras nesta noite, presidente, parte ou na totalidade, a palavra do nosso vereador Márcio Andrade. Antes de a gente estar votando, eu creio que todos têm esse cuidado, todos os vereadores têm esse cuidado, de analisar o projeto com carinho e entender qual a intenção e o projeto de governo e de estrutura que está sendo montado, né, pela nova gestão. Olhando sempre, porque no passado foram mexidos em alguns cargos, e não questionando a estrutura que foi mexida no passado, que deu alguns aumentos necessários, assim entendeu o gestor passado, né, de até 150%, 180%, e entendeu dessa forma porque era necessário. Na época, eu votei contra esse projeto por outra questão, que era a questão que envolvia a questão de eleição de diretores, né, da escola. Não por conta da gratificação, mas foram gratificações bastante elevadas. Quando isso aconteceu, houve também a necessidade de agora fazer esse ajuste, uma parte desse ajuste, uma porcentagem desse ajuste, vem por conta desse aumento, porque hoje alguns cargos que aqui citados, eles estavam muito abaixo e fazendo a mesma função, tendo a mesma responsabilidade aqui muito abaixo. Foi isso que a doutora fez. E outros cargos que nós sabemos muito bem que precisavam ser mexidos.
Então, a doutora está nessa reestruturação, que ela possa continuar isso com critério, né, para que não venha prejudicar a nossa folha salarial e também não venha ser injusto com nenhum servidor que trabalha, levanta cedo, sai da sua casa e vai prestar um serviço ao município. Seja servidor concursado, seja ele cargo de confiança, nós precisamos trabalhar com nessa condição. Ouvindo também a nossa a Cíntia, né, que é a presidente do sindicato, e ela pontuou algumas situações, e eu acho que tem que ser ouvido, porque ela tem uma visão mais geral, né, também de outras melhorias, né. Então, até vou fazer um pedido para a nossa doutora, que quando ela for precisar, que vai precisar mexer, para que ela possa sentar com a Cíntia, né, ter uma conversa, fazer essa conversa para que seja mais assertiva ainda. Não que não foi nesse que meu voto é a favor, eu concordo, né, com tudo isso aqui, foi bem assertivo, mas que possa sentar também com a Cíntia e ter uma visão da real necessidade de quais são os servidores que estão bem aquém no salário. A gente não pode estar, né, citando que nem nomes, tem algumas situações que é fora, mas realmente é bem aquém, para que não possa. Visando sempre que esse servidor venha trazer, que igual essa reestruturação foi feita, trazer um crescimento, um melhoramento dos departamentos, na questão de levantamento de recursos, na questão de atender pessoas, que isso é o que importa, porque o povo fatimeiro tem que ser atendido, trazendo uma estrutura boa para os funcionários, de acordo com o que a lei permite, que a lei pede, com um nível de salário onde tem uma nivelação de salário, não pode ser algo absurdo, mas que o povo também, esses funcionários, com certeza, a finalidade é atender bem o povo fatimense. Então, a doutora está certa, né? Índice pouquíssimo aqui, são poucas coisas que foram mudadas, a questão de índice, de valores, ela está certa, hein? Tá. Mais um acerto. Parabéns, doutora Renata, envolvida nesse trabalho, e ficou algo para se fazer ainda, precisa sentar. Mas 100 dias de governo, com certeza, ela vai estar dessa sequência nos anseios que a nossa cidade precisa. Deus abençoe o presidente, pela palavra. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador Bochecha. Boa noite a todos os novos vereadores, a quem nos assiste aqui no plenário e quem nos acompanha pelo Facebook e pelas redes sociais. Deixo as palavras do vereador Márcio Andrade, né? Foi passada uma impressão, né, nas redes sociais como a gente estivesse trabalhando errado, votando para a criação de cargo, né? E isso não corresponde, né? Então a gente foi abordado na rua, né? As pessoas perguntando, vai criar mais 6 diretores, 9 diretores, negativo, né? O Márcio Andrade explicou, né? Então é um trabalho que a gente faz com transparência pela população, é um trabalho sério. Aqui é uma casa de lei, não é uma casa de diz que me diz, né? Tem que ter responsabilidade. E fico também, né, solidário aí pelo Conselho Tutelar, né, pelo pessoal também lá do hospedeiro do município. E estamos aqui à disposição, senhor presidente. Quando passar pela essa casa aqui, a situação, pode ter certeza que a gente também vai analisar com carinho, da mesma forma que, né, analisou esse projeto com carinho, né? Então, boa noite a todos, muito obrigado. A palavra continua livre. Não vou nem descer para falar hoje, só queria, Cíntia, aqui expor, estar presente aqui. Eu acho que essa Casa de Lei, na sua totalidade, está sempre apta e sempre junto para fazer o melhor possível por todos os funcionários, como sempre estivemos. Então, deixo aqui as portas abertas. Você sabe que hoje se começou uma situação. Nós tivemos junto numa conversa hoje, né, Cíntia, no gabinete, falando sobre a questão dos outros funcionários. Nós temos muito ainda a ser melhorado e acredito, confio e espero que a doutora também faça jus a todos os funcionários desse município, né, nesse enquadramento. E tenho a plena certeza que isso vai acontecer, principalmente pelo índice tão baixo como nunca esteve, né? Então, encerro, nada mais a ser tratado e discutido, encerro a presente sessão ordinária.
convocando uma extraordinária para o dia 30/4, às 9 horas da manhã, e uma outra ordinária para o dia 7 de maio de 2025. Boa noite a todos.